e o calorão. Calor no verão não tem nada demais, né? Tipo assim, é uma obviedade, mas calor além da conta, além do que habitualmente é registrado, isso sim vira notícia. E a capital paulista, a capital aqui do estado, registrou a maior temperatura do ano nesta segunda-feira, 34,9 graus. E pode ficar ainda mais quente. Só que essa onda de calor traz dúvidas, sabe sobre o quê? Vamos aqui para as ruas. Estamos com Renan Fiuza, estamos com Rafaela Cascardo, porque a gente tem aqui divididos os locais do calorão nesta segunda-feira. E os dois já aparecem, com São Paulo e Rio de Janeiro. Renan Fiuza, às vezes a gente abre a temperatura no celular. Ah, deixa eu ver quantos graus agora. Mas aí olha no termômetro da rua, tá dizendo outra coisa. Aí o termômetro de não sei lá onde da cidade diz outra coisa. Fica uma dúvida, como é que funciona essa marcação? Porque parece que uma coisa desencontra da outra. Nos explique, Renan Fiuza, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, bom dia, Livers. Boa terça-feira calorenta, quentura chegou aqui na capital paulista e a gente explica direitinho a diferença desses termômetros. Tivemos acesso a informações importantes para a gente justamente traduzir aqui para a nossa audiência qual que é a diferença, né? O correto seria, né, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a gente, para ter mais precisão, era claro, irmos, né, ou numa estação meteorológica, ou então a gente fazer que nem a turma, né, de institutos de astronomia. Eles montam uma espécie de uma casinha branca, vocês estão vendo aí na foto para a gente traduzir, né? Ou seja, colocam dentro dessa estação meteorológica, na verdade chama-se abrigo meteorológico. Um termômetro, ele fica numa altura certa, adequada, 2 metros do solo, numa região ali de vegetação, de gramado, e esse local, esse abrigo meteorológico é de fato o mais preciso, ou que costuma traduzir a realidade da temperatura. E aí eu estou em frente a esse termômetro, tem uma colega aqui tirando inclusive uma foto nesse momento, tá tirando foto do calor, né? Ela estava ali tirando, registrando que realmente tá bem complicado. E aí o porquê que quando a gente passa às vezes por um termômetro como esse, na Avenida Paulista, ele marca de uma forma diferente. Os especialistas dizem que por vezes ele não é tão preciso, porque vocês conseguem ver, ele é uma caixa preta ali, uma espécie de uma estufa, e aí tem a incidência direta do sol nessa caixa preta, nessa estufa. Temos mais o calor que vem do asfalto, o calor que vem das ruas, o calor somado também dos carros, dos veículos, e tudo isso pode fazer com que esse termômetro marque aí um pouco a mais, ou quem sabe muito a mais. E é muito comum a gente olhar no termômetro, por exemplo, aqui está marcando 27 graus, né? Às vezes no relógio está uma outra temperatura. E quando a gente às vezes passa por aqueles termômetros que ficam no alto dos prédios, ali no Conjunto Nacional, se você conhece bem aqui a Avenida Paulista, você sabe bem que tem um relógio e também um termômetro. Aquele então fica ainda muito mais quente, ou seja, essas temperaturas vão divergindo com o passar das horas e com o calor, e dependendo de onde esses termômetros se encontram aqui nas ruas. Fato é que os abrigos meteorológicos trazem para a gente uma realidade muito melhor e muito mais assertiva com relação à temperatura. Fato é que a gente está na terceira onda de calor, essa terceira onda chegou e chegou com força. Ontem tivemos o recorde de calor aqui na capital paulista e os termômetros, Elisa, podem marcar hoje 36 graus, ou seja, calorão. E aí, claro, trago aqui para vocês alguns efeitos, né, que podem atingir o nosso organismo quando a gente está nesse calor extremo ou então exposto a essas altas temperaturas. Olha só, aumento da frequência cardíaca, indisposição, é muito difícil a gente sair de casa com esse calorão, né, ir às ruas, mas a gente tem obrigação, a gente tem que ir para as ruas, né? Sensação de moleza, boca seca, aquela sonolência, sabe? Queda de pressão arterial, desmaios e em casos mais graves, atenção, pode até ocasionar crises convulsivas ou então a perda de consciência. Por isso, pessoal, a gente sabe que não tem como fugir das nossas obrigações, não tem como a gente, às vezes, ter de enfrentar trânsito, transporte público, às vezes sem ar-condicionado, aquele calorão. Então, a dica é sempre a mesma. Tome cuidado, se hidrate bem e, se possível, não fique exposto por um longo período, né, nesses horários mais críticos, onde o calor é muito mais forte. Agora,
são 9h15 da manhã, ainda está um pouco mais tranquilo, mas sabemos que com o passar das horas, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, essa temperatura vai se elevando e o pico, né, dessa temperatura deve ser ali por volta das 3 horas da tarde. Por isso, todo cuidado é muito pouco, todo cuidado é gigantesco nesse calorão, sobretudo crianças e idosos. Se a gente tem um idoso em casa que às vezes não sente que está com sede ali, ofereça um copo d'água, né? Se a gente tem uma criancinha ali, hidrate, né? Sempre essa criança. Então, todos esses cuidados valem demais. A gente conversava também com alguns especialistas e não é para beber água somente quando a gente está naquele estágio onde a gente sabe que está com sede, e sim se hidratar sempre que possível, principalmente nesses dias mais quentes. Mas é isso, Elisa, esses abrigos meteorológicos, relembrando então, portanto, são aquelas casinhas simpáticas, eles ficam mais nos institutos de astronomia, ficam mais em institutos que medem mesmo, né, que fazem a medição. Então essas casinhas simpáticas com termômetro dentro trazem para a gente uma realidade muito diferente, às vezes, desses termômetros aqui expostos nas ruas. Então não se assuste se porventura você estiver passando e que nem a colega aqui que parou para tirar uma foto para mostrar a temperatura. Às vezes a gente olha no celular e está uma temperatura e na rua está disparada, a gente já começa com o coração, começa a acelerar. Mas calme, calme. Esses termômetros, por vezes, não são tão precisos diante da exposição do sol, da própria estrutura metálica, do calor que vem do asfalto, dos carros. Mas a gente sabe muito bem que todo cuidado é pouco, independentemente da temperatura, seja um pouco mais baixa ou um pouco mais quente, nesse momento de onda de calor, a gente precisa tomar todo cuidado. E claro, protetor solar, né, Elisa?